Graça e paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, prazer conhecer a maioria de vocês. Eu estou muito honrado, feliz com este convite, e especialmente numa data, né, tão marcante como a que é comemorada hoje, aniversário da UMP. É isso mesmo? Quantos anos? Não é mais tão jovem, né? Não é mais tão jovem, não. Eu não sei se o Samuca, que diz Reverendo Samuel, chegou a comentar com algum de vocês, mas, de certa forma, o que possibilitou a minha vinda aqui hoje foram laços criados no contexto da UMP, né? Eu estive algumas vezes aqui nesta igreja, mas na condição de jovem, né? Atuante na federação da mocidade, cheguei a ser presidente 2 anos, né? Da federação do Sul Paulistano. Não vou falar quantos anos atrás, que vocês podem querer deduzir a minha idade, não vai dar certo, né? E aí pudemos conviver, ir a acampamentos juntos, o Fábio, o Samuel e outros irmãos que me perdoem se eu não lembrar de cor o nome, depois vocês me ajudem a reavivar a memória, tá bom? Eu estou aqui acompanhado da minha família, Arlete, que também era do presbitério aqui, foi da igreja de Santo Amaro, né? E os meus filhos, a Sara e o Samuel. E hoje sou pastor um presbitério vizinho, que é o de Cotia, né? Tem duas igrejas aqui perto, a de Taboão da Serra e a Cidade das Artes, que são do nosso presbitério, mas eu sou pastor em Carapicuíba, tá? Enfim, e espero ser um instrumento de Deus para trazer a mensagem da parte dele aos irmãos e especialmente aos jovens, tá bom? E eu quero convidar a igreja a acompanhar a leitura que nós faremos na segunda epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, do primeiro versículo até o 13. 2 Timóteo, capítulo 2, do primeiro versículo até o de número 13. Diz assim a Escritura: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem contendas. Eu acho que esse aqui não é, não. É só até o 13, né? É isso mesmo. Só até o 13. Vamos orar, meus irmãos. Bendito eterno Deus, muito obrigado porque o Senhor,
na sua infinita graça, sua infinita misericórdia, se deu a conhecer a nós, tuas criaturas. E ao teu povo se deu a conhecer de maneira ainda mais especial, através da tua palavra. Palavra esta que nos ensina o que devemos conhecer do Senhor para a nossa salvação e o dever que o Senhor requer de nós. Por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor mesmo, na pessoa do teu Espírito, instrua o nosso coração, nos dê o conhecimento necessário para nos convertermos a Ti de todo o coração, para abandonarmos os nossos pecados, para, Senhor Deus, mais uma vez nos reconciliarmos e andarmos nos Teus caminhos. Fortalece a Tua igreja, Senhor Deus, edifica as nossas vidas, para que através de nós o Senhor seja glorificado. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu tive o privilégio hoje de pregar uma outra passagem, o livro de Juízes, e uma coisa que chama a atenção naquele texto é que eles começaram bem, enquanto estavam com Josué, conquistando as nações ali de Canaã, mas Deus os tinha chamado realmente para fazer isso, fazer uma limpeza. Eram povos que tinham alcançado o nível máximo de ira da parte de Deus, e o povo escolhido entraria ali para receber a herança e para ser uma luz para os povos. Mas aquele povo que começou bem, quando Josué morreu, se acomodou e falou, não, por que a gente vai expulsar esses povos daqui se a gente pode fazer eles nossos empregados, se a gente pode usar da mão de obra deles? E a verdade é que eles se tornaram uma armadilha para o povo de Deus, né? Por vezes nós fazemos como este povo, na verdade, por vezes não. A igreja moderna, podemos dizer assim, a igreja atual, pensando num contexto mais amplo, não estou falando de Nova Canaã, mas também estou falando de Nova Canaã, toda a igreja cristã atualmente, ela sofre a tentação, sofre uma pressão muito grande para, ao invés de ser santa, ao invés de mostrar com fidelidade a mensagem do Senhor, confrontando a promiscuidade, confrontando a corrupção, confrontando a violência, confrontando toda a perversão que existe nos nossos dias, na nossa cultura, na nossa sociedade. Existe a tentação da gente se acomodar, se tornar, digamos assim, mais parceiro, mais amigo do mundo, para não, como diz, constranger ninguém, não escandalizar ninguém, quem sabe até mesmo para não perder uma verba do governo em algum projeto nosso, coisas dessa natureza, de forma que a gente tem, ao invés de sermos santos, como é exigido do povo de Deus, estamos fazendo pactos, né, com o mundo ao nosso redor, e isso faz com que o evangelho que nós pregamos não seja mais o evangelho da graça de Jesus Cristo, mas sim um evangelho fraco, um evangelho que faz acordos, um evangelho que não teme a Deus, mas sim o homem. E eu estou falando isso porque está fresco na minha cabeça, mas para introduzir um assunto que é mais atual do que parece, a perseguição. A perseguição. Nós somos, como cristãos, perseguidos o tempo todo. É lógico que se você morasse na Coreia do Norte, você perceberia isso de uma forma um pouco mais, né, convincente, né? Porque você já estaria num campo de concentração, ou numa prisão, ou talvez morto a essa altura, né? Se você morasse na China, você saberia que para ser cristão lá e não sofrer perseguição, você precisa também subscrever ao credo comunista, né? Você tem que participar de uma religião que, na verdade, ela prega política e não o evangelho, porque os verdadeiros cristãos lá são realmente perseguidos. Mas, enfim, no Brasil a gente diz que não há perseguição, né? Mas, meus irmãos, isso é um fenômeno mundial. Se a abertura das Olimpíadas não mostrou isso para você, né? Então, você precisa ser um pouco mais, ter a mente mais aberta para perceber, né? Ser cristão
e a mensagem do Evangelho, da salvação em Jesus Cristo, não é algo muito bem recebido. Porque o Evangelho ele continua sendo algo que confronta o orgulho humano. O Evangelho é reconhecer que somos pecadores quando Cristo fez tudo por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas o mundo não quer isso. O mundo quer viver o seu orgulho e o cristão vai ser sempre colocado de lado, a menos que, evidentemente, você aceite a proposta demoníaca de professar um evangelho fraco, um evangelho amansado, um evangelho domesticado, tá? E opções não faltam, né? Você pode escolher aí a missão integral, você pode escolher aí o movimento aí dos coaches, né? Você pode escolher aí a teologia da libertação, enfim. Pode pintar as paredes de preto, né? Pode escolher o caminho que você achar melhor e não pregar o evangelho como ele é, mas sim a mensagem que o mundo quer ouvir. E tendo em vista esse risco, ou o risco da gente desanimar diante da perseguição, ou da gente ceder e pregar um evangelho que o mundo quer ouvir, não o que ele precisa ouvir, nós temos uma mensagem baseada nesta carta de Paulo a Timóteo, né, que orienta aquele jovem pastor a ter um ministério eficaz, a ter um ministério que desse resultado no ambiente onde ele estava. Timóteo foi pastor, especialmente na cidade de Éfeso, mas em outras igrejas também, e o presente texto nos encoraja a um cumprimento eficaz da missão. Acho que isso é especialmente importante para os jovens, porque são os jovens que vão enfrentar talvez um cenário ainda muito pior do que o que né, o pastor de vocês enfrentou, embora a gente ainda seja jovem, né? Mas cada vez mais nós vemos um mundo mergulhado nesse relativismo, nesse politicamente correto, nesse progressismo absurdo. Cada vez mais vai ser necessário se posicionar. Como a missão que Cristo me incumbiu, eu posso cumpri-la com fidelidade e com eficácia. Em primeiro lugar, eu queria convidar vocês a olharem aqui para o versículo 1. Né? Nós estamos no capítulo 2, versículo 1. A minha versão é a nova, atualizada, vai ter umas pequenas diferenças, mas o teor é o mesmo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A primeira característica que nós devemos abraçar para cumprir eficazmente a missão de Cristo. Isso não é para os pastores, isso não é para os presbíteros, é para todo cristão. Todo cristão é um missionário, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua vizinhança, onde quer que você esteja, você é um missionário de Cristo. E a primeira coisa que você tem que observar é fortificar-se na graça. O que significa se fortificar na graça? Fortificar na graça, para entender o que é graça, favor e merecido, vamos entender o que é não graça. Não graça é performance, é desempenho, é justiça própria. É o que todas as religiões pregam. Se você for um bom menino, né, você vai para o céu. Se você fizer boas obras, você vai ser abençoado por Deus. Se você cumprir com as regras da igreja, se você cumprir com os regimentos internos, se você usar tal roupa, se você tiver tal comportamento, se você for tantas vezes por semana na igreja, etc, etc, Deus vai te aceitar, porque Deus premia os bons. Mas a Bíblia nos diz uma coisa bem diferente. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Se dependesse da nossa bondade para alcançar o favor de Deus, estávamos, como a Bíblia diz, todos nós estaríamos condenados. Porque não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, todos se fizeram corruptos.
quando eu coloco no meu coração a ideia de desempenho, eu preciso desempenhar melhor, eu preciso fazer algo mais para Deus, e quando eu faço isso como motivação para servir a Deus, é uma motivação errada. Servir a Deus é bom, né? Fazer o bem é bom, mas eu não devo servir a Deus com a motivação de que Ele, então, reconheça isso para a minha salvação. Porque é como se eu estivesse querendo pagar por ela. É como se eu estivesse querendo dizer para Deus, olha, Senhor, eu não sou tão ruim assim. Eu posso pagar o meu ingresso no reino dos céus. Eu tenho condição de pagar por isso. Gaste a sua energia, Senhor, com aqueles traficantes ali da biqueira, né? Gaste a sua energia, Senhor Deus, com os mendigos aí, os usuários de droga. Gaste a sua energia, Senhor Deus, com os assaltantes, com os adúlteros. Eu posso pagar o meu ingresso, eu sou uma pessoa boa. Se você, em algum momento da sua vida, pensou, ou se na prática você age assim, é porque você ainda não compreendeu a dimensão da santidade de Deus. Se em algum momento você pudesse contemplá-la, você diria como Isaías: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos em toda a sua glória. Quanto mais você passa tempo com Deus, mais você se convence do seu pecado, da sua miséria e da sua necessidade que o próprio Deus estenda a mão para você e tire você de onde está. Portanto, se fortificar na graça significa abandonar esse sentimento de justiça própria, esse sentimento de desempenho para agradar a Deus e colocar toda a nossa confiança na pessoa de Jesus Cristo e na sua justiça por nós. Né? O apóstolo Paulo diz lá aos Colossenses, né? Cristo em nós é a esperança da glória. Não há outra esperança. É Cristo primeiro, é totalmente Cristo, é somente Cristo. É necessário, então, meu irmão, que você abandone tudo aquilo que faz você confiar em você para ir para o céu. Se arrepender, se humilhar e confiar somente em Cristo. E quer saber o lado bom disso? Se você confia em você mesmo, você sabe que você não é tão bom assim. Você sabe que você pode escorregar, que você pode falhar. E você vai viver igual os arminianos que acham que todo dia perdem a salvação e conquistam de novo. E não tem certeza se um dia vai para o céu. Ah, porque se um dia que eu morrer, eu não pedir perdão, não sei onde eu vou parar. Mas se você confia na justiça de Cristo, você sabe que o sangue de Jesus Cristo, o seu único Filho, nos purifica de todo o pecado. Coloque a sua confiança em Cristo. E assim, a sua missão nessa terra será uma missão eficaz. Porque você pregará a Cristo e não as obras. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz a Timóteo no versículo 2, participe dos meus sofrimentos, o 2, né? E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso também transmita a homens fiéis, idôneos para instruir outros. Então a segunda recomendação é transmitir o evangelho. Parece óbvio, né? Mas na prática, a gente acaba assim meio que travado, meio que acomodado, e quando você vai ver, já se passaram anos, eu não transmiti o evangelho a ninguém, fiquei guardando aquilo para mim mesmo, fiquei vivendo numa bolha, uma igreja que não sai do portão para fora. E aí, meus irmãos, aqui eu queria dizer para vocês, é óbvio transmitir o evangelho, mas tem método. Tem método, e o apóstolo Paulo explica aqui. Primeiramente, que ele tinha que transmitir o evangelho com fidelidade. Né? O que você ouviu de mim na presença de testemunha, isso mesmo transmita. Então, o evangelho que a gente prega não é algo que a gente vai inventar, ou algo que a gente vai facilitar para as pessoas. Sabe aquela ideia que você já teve? Né? Ah, eu vou falar com o meu colega. Ah, mas o meu colega da faculdade,
ele é ateu, ele é agnóstico, ou ele é muito questionador, ou ele é muito progressista, ou ele é muito isso, é muito aquilo, ou ele é macumbeiro, ou sei lá o quê. E aí você fala assim, então eu vou suavizar um pouco para ele. Ô, ô meu colega, Jesus te ama, né? Jesus te ama. Mas Jesus ama alguém que vai para o inferno, né? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Ao invés de dizer para ele, amigo, eu tenho uma mensagem para você que você não vai gostar. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, de maneira que todo o que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Quer dizer, você tem que falar do problema. O médico, antes de passar o remédio, ele tem que fazer o diagnóstico. Ele tem que dizer para você, olha, você está com dor de garganta, você está com infecção no intestino, você está com HN1N1, você está com câncer, sei lá. E aí ele vai passar o tratamento. Agora, a gente às vezes quer, para não desagradar as pessoas, dizer assim, toma dipirona que passa. Você não fica com raiva quando o médico fala isso para você? Você pega aquela fila no posto de saúde, o cara te atende, nem olha na tua cara, não, toma dipirona aí. Nem te examina, não é verdade? Pois é, mas nós estamos sendo igual esse médico picareta, né? Ao não dizer para a pessoa o sintoma dela, ela está indo para o inferno, porque ela é pecadora. Mas existe salvação no nome de Jesus Cristo. Prega com fidelidade o que você ouviu. Essa doutrina é a doutrina dos apóstolos, é a que está registrada neste livro chamado Bíblia. Você não deve ir além da Bíblia, nem aquém da Bíblia. Pregue a palavra. Ah, pastor, mas eu não sei o que está na palavra, então vai estudar. Leia, medita nesse livro. Esteja pronto a responder a todo aquele que pede a razão da tua fé. Isso é um dever do cristão. E hoje em dia nem você ser analfabeto é desculpa. Porque no seu celular você tem dezenas de aplicativos que lê a Bíblia para você. Em segundo lugar, o método dessa transmissão é o método de Cristo, que Paulo diz da seguinte forma, né? Isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir outros. E aqui vai o recado especificamente para a liderança da igreja, né? Se você puder chamar a banda Purples, entendeu? E montar um palco ali na pracinha e fazer uma pregação para uma multidão aqui do bairro. Bacana, né? Vocês estão podendo, vão em frente, né? Mas no domingo seguinte não vai ter ninguém aqui. Ou talvez tenha uns 2 ou 3 perguntando, cadê aquela banda? Não está de novo aqui, não? Aí a banda não vai estar, eles vão embora. Se bem que a banda que está aqui é nota 10, viu? Nota 10. Então, de parabéns. O que Paulo está dizendo é o seguinte, na transmissão do Evangelho, você tem que fazer discípulos. Não é fazer telespectadores. Não é falar para a massa, é fazer discípulo. Fazer discípulo significa pegar o Jean, vem cá, caminha comigo. Aprenda comigo como é que eu oro, como é que eu estudo a palavra, como é que eu faço quando eu estou enfrentando dificuldade na minha família, no meu trabalho, como é que eu entendo aqui a explicação da palavra de Deus em tais textos e tal. Vamos caminhar junto. E Paulo está dizendo, transmita isso a homens idôneos, ou seja, pessoas que também têm a capacidade de passar adiante. Então é muito importante que a igreja, de alguma forma, ela entenda isso e tenha uma estrutura de passar o evangelho não só para a multidão no domingo à noite, mas de ter também durante a semana pessoas que ensinam outras pessoas que serão preparadas para serem professores, diáconos,
presbíteros, presidente de UMP, presidente de SAF, etc. e tal, e possam transmitir isso com a mesma fidelidade. Tá? Se a gente ficar apenas aqui no culto de domingo ou nos eventos de fim de semana, a gente vai continuar sendo raso e não vai transmitir adiante. Mas Paulo coloca, para que o evangelho seja, essa missão seja transmitida com eficácia, é necessário fortificar-se na graça e transmitir o evangelho. Terceira recomendação de Paulo: participem dos meus sofrimentos. E do versículo 3 até o versículo 6, o apóstolo Paulo explica como seria esse participar dos seus sofrimentos, dando 3 exemplos ou 3 parábolas, 3 mini parábolas, para explicar de uma forma muito assim visível, muito figurativa na mente deles o que significa isso. Paulo tinha um motivo para dizer: participa dos meus sofrimentos. Eu não sei quem aqui sabe disso, mas esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele já estava preso pela segunda vez em Roma, e dessa vez ele não escaparia, ele não sairia vivo da prisão. Ele tinha plena consciência de que o tempo dele estava chegando, tanto que mais adiante na mesma epístola que ele declara aquela famosa frase: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Né? Paulo sabia que o tempo dele estava terminando. E ele estava sofrendo pelo evangelho. E é como se ele falasse: Timóteo, não tem jeito. Para você ser um missionário eficaz nas mãos de Jesus, você tem que estar disposto a sofrer. Não dá para você fazer pacto com o mundo. Não dá para você alcançar o prestígio, a admiração, os aplausos da humanidade. Você será perseguido, você vai sofrer de uma forma ou de outra. Então entenda, com esses 3 exemplos que eu vou te dar. Em primeiro lugar, o soldado. Como funciona a vida de um soldado? Ele diz aqui, o soldado, no versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o arregimentou, ou seja, que o recrutou. Então, lembre-se, você é um soldado de Jesus. E você está a serviço. Soldado a serviço, ele não para comprar Coca-Cola, para ir no cinema, para fazer umas comprinhas no shopping. Não, ele está a serviço, ele está ali armado, ele está fardado, ele está ali alerta o tempo todo. Ele sabe que a qualquer momento pode vir um inimigo, pode vir uma bomba, pode vir alguma coisa. Ele está focado no serviço e ele faz isso para agradar quem o recrutou. Jesus é o nosso capitão, é o nosso general. Ele nos tem chamado para essa missão e eu tenho que estar focado no que Jesus quer de mim. Agora, o mundo tem tantos atrativos, né? O mundo tem tantos prazeres supérfluos que, por vezes, nós somos iludidos, enganados, e a gente esquece que está em missão. A gente esquece que está a serviço de Jesus e começa a gostar demais disso aqui, né? Começa a gostar demais do seu trabalho, da sua carreira, né? Dos seus livros, dos seus esportes, do seu jogo de futebol, da sua família, de não sei o que lá, tudo isso aqui vai passar. Você está à missão. Segundo parábola que Paulo conta aqui, é a do atleta. Gente, você já deve ter percebido que Paulo gostava de esportes, né? Quase toda a epístola do apóstolo Paulo ele dá um exemplo esportivo. Só que não tinha futebol na época. Ou era corrida, ou era luta. Mas sempre ele dá um exemplo dos esportes mais famosos da sua época, e desse caso não é diferente. Ele fala do corredor, o atleta. O atleta não é coroado se não competir segundo as normas. A coroa era uma coroa de louros que celebrava a vitória do atleta que chegasse em primeiro lugar. Equiparando aos dias de hoje, seria a medalha de ouro. Então Paulo está dizendo, o atleta não ganha medalha.
se ele não lutar ou não jogar segundo a regra. Imagine vocês, o corredor lá da maratona, ele pegando um atalho, ele saindo do roteiro, falando assim, eu vou pegar um caminho mais curto e tal, e chegasse lá falando, não sei de nada, ganhei. Não acontece isso, as pessoas sabem que ele trapaceou e não vão dar para ele a medalha. Mas quantas vezes nós, na jornada cristã, temos pegado atalhos? Temos assim, desejado facilitar as coisas para nós. Temos procurado uma vida mais suave, né, mais aprazível, mais cheio de recompensas neste mundo, quando o nosso coração deveria estar totalmente no reino dos céus. Quando o nosso objetivo deveria ser aqui, viver para Deus, glorificá-lo, transmitir o Evangelho. Mas a gente quer também curtir um pouquinho. E é nesse momento que a gente pega atalhos. Mas nós somos, por assim dizer, atletas em competição. Temos que conhecer as regras. E elas estão aqui. E jogar conforme elas. E por fim o apóstolo Paulo dá um terceiro exemplo, agora do lavrador. E esse é um exemplo bastante recompensador, porque ele diz o seguinte, versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, o lavrador, eu não sei quem aqui veio da roça, deve ter alguém aqui que veio. Eu, quando morei em Goiás, não sei se alguns irmãos me conhecem, sabem que eu morei 6 anos em Goiás. E eu morava no fundo da igreja, tinha uma horta, né? Tinha um pedaço bom de terra lá, eu resolvi fazer uma horta lá. E aí as ovelhas me mordiam no domingo. Na segunda-feira eu aliviava a mente cuidando da horta, né? Tô brincando, tá, meus irmãos? Da parte das ovelhas com dente, né? Mas aquela horta, eu pude ver de forma assim bastante prática o que esse texto está dizendo. É que dá muito trabalho fazer uma planta crescer e dar fruto. Né? Você tem que acordar cedo para não pegar o sol quente, porque a plantinha nova não aguenta sol. Você tem que adubar, você tem que tirar o mato, você tem que botar veneno para não dar formiga, para não dar uma série de pragas. Você tem que, muitas vezes, colocar uma sombra para não sufocar, ou fazer uma sementeira primeiro. São muitas etapas difíceis. O lavrador, até chegar no ponto dele colher o fruto, ele teve que trabalhar muito, muito. E provavelmente 90% ou mais do que ele plantou, ele vai vender, vai dar para os outros. Mas ele tem o direito de colher o primeiro fruto. Ele tem o direito de ser o primeiro a chegar e falar, olha, está maduro, está pronto para colher. Lá a gente plantava milho, então a gente fazia uma pamonha, né? Então era um prazer tirar da espiga e falar, olha, hoje é o dia da pamonha, vamos reunir a igreja aqui. Gente que nunca tomou sol na cabeça ia comer da pamonha também, mas para quem plantou, o prazer era dobrado. Então, sim, participar do sofrimento, por um lado, significa também participar da alegria de ver o resultado na vida das pessoas, de ver pessoas que estavam caminhando para o inferno serem salvas, de pessoas que tinham a sua vida destruída pelo pecado, andando agora em santidade, né? E alegria na presença do Senhor. Essa talvez seja a maior alegria que nós vamos ter aqui na terra, é ver pessoas se convertendo. Bom, pastor presbiteriano tem que parar agora, né? Mas eu tenho mais coisa para falar aqui, então vamos lá. Quarta recomendação de Paulo, porque quem manda é o texto, não sou eu, tá bom? Vamos lá, versículo 7. Quarta recomendação de Paulo, pondere o custo. Pense bem no que acabo de dizer, ou pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. A obra do Evangelho, meus irmãos, ela não pode ser fruto de empolgação, ela tem que ser fruto de convicção. Você sabe que Jesus deu a sua vida por você na cruz, você tem certeza disso, você crê nisso, você foi impactado por isso, você não tem outra opção nessa vida, senão falar do que aconteceu com você. Como Paulo e Pedro, quando estavam diante do Sinédrio, disseram,
Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, ouvido e visto. Nós vimos o próprio Filho de Deus habitando entre nós, ele dando sua vida por nós. Como a gente não vai falar disso? Meus irmãos, uma das maiores provas que Jesus Cristo ressuscitou é o fato de que centenas de pessoas no primeiro século deram a sua vida para continuar professando essa verdade. Quem estaria disposto a morrer por uma mentira? Quem estaria disposto a dizer que alguém ressuscitou sob pena de morte e manter essa palavra? Mas os cristãos morriam por isso. Os mártires daquele tempo morriam por isso. Então a prova testemunhal da ressurreição de Cristo é a mais forte e não existe outra maneira mais poderosa do que essa. O fato de que pessoas morreram para falar do que Cristo fez por elas. Da mesma forma, nós temos que ter essa convicção, porque em algum momento nós vamos ser confrontados com o preço de falar essa verdade. Hoje, acadêmicos cristãos estão perdendo as suas cadeiras nas universidades. Estão perdendo a chance de ter seus trabalhos publicados e aprovados. Eles têm que mudar a versão, tem que ir para o lado do evolucionismo, tem que defender o progressismo, tem que defender isso ou aquilo, o aborto, seja lá o que for, porque se ele manter a sua linha cristã, ele não tem verba, ele não tem incentivo, não tem quem o oriente, não tem espaço na academia. Mas isso pode estar acontecendo no seu emprego também. Talvez o teu patrão venha a impedir você de ir avante pelo que você prega, pelo que você professa. Então a primeira pergunta é: você está convicto? Você tem calculado o custo de ser um cristão e de professar a sua fé? A missão ela tem que ser fruto de compreensão espiritual desse custo, do sofrimento, dos seus resultados, e nunca uma coisa meramente pragmática, né? Ou seja, vou pregar aqui a pulseirinha da Jocum, nada contra a pulseirinha da Jocum, né? Mas evangelizar é transmitir a sua experiência de vida. Aquelas 5 cores da pulseirinha, ou os 4 leis espirituais, ou qualquer outro método evangelístico que é muito útil, é muito bom que você comece por eles, mas eles não vão ser suficientes para você evangelizar o seu vizinho. Você vai ter que contar a tua experiência e possivelmente pagar um preço por isso. Mas para a gente fechar, meus irmãos, o apóstolo Paulo também fala no versículo 8 em diante o seguinte: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso sofro até algemas, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Então, meus irmãos, no fim das contas, a nossa missão ela será eficaz se nos lembrarmos de Jesus, aquele que deu a sua vida por nós e também ressuscitou. Jesus é o Messias prometido, é aquele que Deus prometeu que viria nos salvar, e ele veio, e ele deu a sua vida, e ele cumpriu a lei no nosso lugar, mas ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou. Desta forma, o missionário fiel sofre por Jesus, mas ele está convicto de que mesmo que ele seja plantado na terra, a palavra de Deus continuará produzindo os seus efeitos. A palavra de Deus não pode ser presa. A palavra de Deus não pode ser contida, ela não pode ser algemada. A palavra de Deus na nossa boca, meus irmãos, tem um poder que vai muito além da sua eloquência, da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua habilidade em fazer amizades. Você talvez pense assim: eu não sou um Hernandes Dias Lopes, mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa na sua boca, quanto é poderosa na boca dele. Eu não sou
um Paulo Júnior, eu não sou um Augustus, eu não sou o Paul Washer, eu não sou, sei lá quem mais aí, John MacArthur, eu não sou nenhum desses. Não. E também eles não vão lá onde você vai. Eles não estão lá onde você trabalha. Eles não conhecem a sua família. É você que Deus vai usar. E o mesmo poder, a mesma eficácia está ao seu alcance, se você cumprir com essas recomendações, né? Como foi dito aqui nesta noite. Fortificar-se na graça, transmitir o evangelho, participar do sofrimento, calcular o custo e lembrar-se de Jesus. Nós até mesmo podemos passar por sofrimento. Podemos até mesmo enfrentar a morte, porque a perseguição não vai melhorar, ela só vai piorar. Mas nós temos em Cristo a esperança da ressurreição e, portanto, da vitória. Em Cristo somos mais que vencedores. Dessa forma, meus irmãos, ainda que a tentação para a gente desistir dessa missão de Jesus, ou da gente se acomodar, ou alterar as regras do jogo, né, para ser mais conveniente, para ser mais amigo do mundo, a verdade é que o Evangelho nos apresenta poderosas motivações para cumprirmos eficazmente a missão do reino, ou seja, a graça, o discipulado, a intransigência, a convicção e a esperança e em Cristo. Então eu queria rapidamente trazer de forma prática isso para os irmãos com as seguintes recomendações. Primeiramente, cresça no conhecimento das doutrinas da graça. Como é que eu vou me fortificar na graça? Conhecendo as doutrinas da graça. Então, né, mergulhe de cabeça, né, nas escrituras, no estudo da palavra, no estudo bíblico, né, na reunião de doutrina aqui na igreja, na pregação aí do Jean, que é um menino bom, prega bonito, tá certo? Segundo, pregue com fidelidade significa seguir o padrão do discipulado, né? Não se preocupe em falar para muitas pessoas de forma rasa. Se preocupe a falar com poucas pessoas de maneira profunda. Chame alguém e colhe nele. Faça isso com alguém que você saiba que vale a pena investir o seu tempo, que essa pessoa poderá reproduzir o Evangelho de Cristo como você também já faz na sua vida. Em terceiro lugar, tenha disposição e a preparação para as consequências do Evangelho, para o que está por vir, né, se você abrir a sua boca. Esteja disposto a isso, tá? Isso não significa ser estoico, né? O estoico é aquele que aguentava a dor e se orgulhava disso. Não é sofrer por sofrer, meus irmãos, mas é ter consciência de que a perseguição virá, de que o servo não pode facilitar a mensagem, mas nós temos que dar o diagnóstico para o paciente, para depois também dar o remédio, tá? É saber onde está o seu tesouro, ou seja, onde você tem investido o seu tempo, as suas emoções, onde você tem colocado os seus sonhos, são em coisas deste mundo ou é na pátria celestial? Ponderar o custo significa guardar o tesouro onde a traça não corrói, onde o ladrão não escava e nem rouba. E por fim, meus irmãos, lembrar-se de Cristo Jesus significa manter comunhão com Ele. Significa viver os dilemas e as lutas da Igreja de Cristo. É congregar, é participar dos desafios que a igreja tem no Jardim Irapiranga, e são muitos. É também tirar um tempo para pensar nas lutas dos irmãos lá na Etiópia, lá na Arábia, no Iraque ou na Coreia do Norte. É também participar das missões internacionais, é também participar dos desafios da nossa cidade, mas, sobretudo, em todas essas coisas, lembrando que a perseguição ou a oposição ao Evangelho tem tempo para acabar, mas a vitória é certa e a glória é eterna. Que você, meu irmão,
possa, como este atleta que lutou conforme as normas, ser também coroado. Que você possa se alegrar com os primeiros frutos, como um lavrador colhe também dos primeiros frutos. E que você possa fielmente cumprir a missão que o teu general te incumbiu de cumprir. Deus abençoe a igreja, especialmente a mocidade aqui do Jardim Pirapiranga, de Nova Canaã. Deus assim nos abençoe. Amém.